Bom, a aula de hoje é sobre necrose, é o tipo mais comum, mais facilmente, a forma de morte mais facilmente de ser caracterizada, e obviamente ela vai estar relacionada frequentemente a uma sequela do tabagismo crônico, e isso é importante, e até a postura do cigarro vergada lembra alguma coisa, né? É importante que o cigarro está relacionado diretamente com impotência. E diga de passagem, para quem gosta de dar valor à sua pele, a coisa que mais envelhece a pele depois do sol é cigarro. E envelhece pra caramba, envelhece muito rápido. E aí uma consequência, né? Vocês têm um acidente vascular hemorrágico, um derrame hemorrágico cerebral, né? Bastante importante, porque determinou, inclusive, a morte do paciente. De novo, a gente não está sendo nem um pouco original, mas eu disse que eu ia insistir mostrando esse quadro. A gente tem a célula normal, a célula adaptada, a célula lesada que ultrapassou a área de homeostasia e chega a uma determinada zona em que a célula não consegue mais se estabelecer, né, adequadamente, e ela vai terminar inexoravelmente indo para a morte celular. Tá? Então, esse ponto é justamente o ponto de não retorno, que é um conceito teórico bioquímico e prático na microscopia óptica, alterações nucleares, e a gente vai ter 99,9% das vezes necrose ou apoptose. Depois as outras que são mais difíceis de serem reconhecidas sem exames especiais. Então, a necrose é uma das duas formas principais de morte celular, sendo outra forma justamente a apoptose, que vai ser tema da aula de segunda-feira, mas com uma sobreposição extremamente comum, tanto que a gente confunde muitas vezes. As duas podem coexistir, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, especialmente em dano por reperfusão. É o espectro de alterações morfológicas que se seguem à morte celular. Cuidado, se o indivíduo morrer, vai para a putrefação, não é mais necrose. E vai resultar da ação degradativa progressiva das enzimas por um lado e ou da desnaturação proteica por outro lado. E a combinação dessa balança enzimas, ação degradativa, desnaturação proteica, eu vou ter um padrão morfológico de um tipo ou de outro. O modelo mais clássico é o modelo da hipóxia isquemia, né? A patinha do vaso, o vaso da patinha do rato, né? O coitado do rato não tem um sindicato muito forte, eles vão terminar fazendo uma isquemia, necrose e perdem a perna. Isso é uma coisa muito grave. Vocês sabem que quando eu estava começando como patologista já do laboratório, já tinha terminado a residência, eu vi um tumor no menino de 6 anos em axila, fazendo compressão do feixe vascular nervoso e fazendo uma alta amputação. Ele fez uma gangrena no braço. Ele teve que fazer uma amputação, inclusive, do ombro. Fez uma ressecção radical de membro superior direito, tirando tudo que tinha. Eu nunca tinha visto assim, alta amputação. Foi uma coisa pavorosa. Um rapaz ainda ultra jovem, ele morreu 35 dias de pós-operatório. Então, na necrose, ocorrem dois processos essenciais concorrentes, que a gente já citou. A digestão enzimática, que pode ser por autólise, aquelas enzimas advindas da própria célula, né, das proteases, DNases, ou por heterólise, advindas principalmente dos neutrófilos, das células inflamatórias, em especial do grupo dos neutrófilos. E os neutrófilos são uma célula importante porque ela é uma célula meio maluquinha, ela é um kamikaze, na verdade, porque pode ter um ambiente mais hipoxêmico da vida, elas vão lá. Elas morrem, mas elas vão combater ferozmente. Então, elas são hipersuicidas, né? Elas tocam, é a única célula inflamatória que sobrevive por algum tempo em ambiente hipoxêmico. Tá? Eu assinei uns papéis com a advogada sem saber, meu irmão mandou assinar uns papéis, Alguém então veio a novela das... Eu que passe mais na televisão, eu não vou fazer mais novela. Ô, Lula! Isso acontece, o pessoal não se dá conta às vezes, ou toca no botão sem querer, acontece com todo mundo. Segundo fenômeno é a desnaturação proteica. A gente não sabe muito bem como isso acontece, mas é um fenômeno muito parecido com o cozimento de alimentos, inclusive cozinhar em micro-ondas, dá o mesmo efeito, faz um cruzamento de fibras de proteína de uma maneira diferenciada e estabiliza o processo por algum tempo. Isso é bastante importante também
para determinar o padrão morfológico final da necrose. Então, essa predominância de um ou outro fenômeno, digestão enzimática versus naturação proteica, vai dar um padrão morfológico final. Se eu tiver um predomínio de desnaturação proteica, eu vou chamar essa necrose de coagulação. Se eu tiver um padrão predominante de digestão enzimática, que mata tudo, gere literalmente, eu tenho uma necrose de liquefação ou liquefativa. Então, é importante lembrar, né, algumas definições, a gente vai repetir, porque é importante, vocês não vão saber isso aí de entrada, né? A gente repete até saber. E a gente tem que saber sempre a definição do ponto de não retorno. Eu falei para vocês, a definição ela é teórica, bioquímica, nível de ATP, 5, 10%, mas a gente vai utilizar na microscopia óptica, que é o meu trabalho do dia a dia com o microscópio, e eu vou utilizar um elemento morfologicamente grande, né, que são as alterações nucleares, piquenólise, cariólise, cariorrex. E leva algum tempo para que essas alterações morfológicas apareçam na microscopia óptica. Elas não são imediatas, não são instantâneas. Elas vão levar de 6 a 12 horas, dependendo da temperatura e do grau de umidade, pensar 24 graus, 70% de umidade, que não é bem Rio Grande do Sul, né? Isso para o infarto agudo do miocárdio. E é importante porque gera uma repercussão médica legal. Se o camarada, por acaso, tiver uma morte súbita, esses pacientes que morrem de repente, levam a mão ao peito e caíram no chão, ele fez um ataque cardíaco, provavelmente, e não vai ter nenhuma evidência de necrose. Ah, como é que eu posso saber que ele teve um infarto? Bom, eu vou para a necrópsia, na verdade, a verificação de óbito que se faz no ml, não se faz necrópsia em ml. Se faz verificação de óbito, se observa que as coronárias elas estão com uma placa de aterosclerose gigantesca e com uma trombose superajuntada. Então, eu vou inferir que, obviamente, aquele vaso estava ocluído e determinou a morte do paciente. Mas aí são evidências indiretas, não pela necrose de coagulação, que seria o mais correto do infarto agudo do miocárdio. E a gente tem aquele esqueminha das alterações, né? Que as alterações elas começam de trás para frente, né? Mais tardias são as alterações macroscópicas, alteração em microscopia óptica, alteração em microscopia eletrônica, alterações bioquímicas apontando morte celular, alterações funcionais. Então, em determinado momento, antes do ponto de não retorno, eu posso ter alterações eletrocardiográficas, alterações do ritmo cardíaco, apontando e vai haver, está havendo um evento isquêmico importante, severo, e eu posso ter alterações bioquímicas, por exemplo, aumento da fosfatase alcalina, aumento da LDH, aumento do CPK-MB, a fração da CPK, né, da queratinofosfoquinase, elas são importantes para estabelecer, inclusive, a evolução, se a lesão está aumentando de tamanho ou estabilizou, né, no controle do paciente pós-infarto. Como é que a gente vê a necrose morfologicamente? Morfologicamente significa microscopia óptica. Não se faz diagnóstico em microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica é uma coisa meio parecida com colecionar borboletas, né? É muito interessante para quem gosta de borboletas, mas a grande maioria das pessoas acha isso meio interessante. As alterações nucleares incluem, então, a picnose, aquela redução do núcleo, né, o condensamento do núcleo em direção ao centro, em que ele fica hipercromático, hiperbasofílico, roxo, quase preto. A cariólise, quando vocês têm evanescimento, desaparecimento do núcleo. E a cariorrex, que é a fragmentação, que eu falei para vocês, os neutrófilos gostam muito de fazerem cariorrex, mas isso pode aparecer, inclusive, em célula epitelial. Eosinofilia crescente. Essa eosinofilia ela não é tão fácil de explicar, ela parece ser causada por vários fenômenos, incluindo a perda do RNA citoplasmático com queda do pH, o aumento da ligação da eosina com as proteínas, essas proteínas que ficam mais cruzadas com a necrose, elas aumentam a afinidade tintorial com o corante, com a eosina, que é um corante artificial, ela é uma anilina, né? E eu não sei se vocês sabem, ela é utilizada para dar cor à gasolina. A gasolina não tem cor, né? A gasolina não tem cor, não tem cheiro. A maior parte dessas substâncias voláteis do petróleo, inclusive gás de cozinha, eles não têm cheiro, eles são colocados aditivos para a gente perceber, senão a gente ia morrer intoxicado logo em seguida. Elas vão ter um aspecto vítreo e homogêneo, pelo menos no início, dá um aspecto artificial, como se tivesse sido pintado, né, com
uma hidrocor, não é uma cor habitual, porque o citoplasma, na verdade, ele é finamente granular, ele não tem um padrão chapado. E eles podem sofrer, isso a gente vê muito na pele, vacuolização citoplasmática, que é aquele edema intracelular que precede fenômeno de morte, não exclui, edema não exclui morte no futuro, e frequentemente, numa condição mais tardia, que não precisa ser tão longa, 12 horas, por exemplo, ele vai sofrer a adição, né, a agregação de sais de cálcio, a calcificação patológica. Na microscopia eletrônica, as coisas são mais precoces. Então, eu tenho as alterações nucleares, picnose, cariólise, carorex. Eu tenho a descontinuidade ou ruptura das membranas plasmáticas, que é uma ruptura verdadeira, não é simplesmente um orifício, né? Enfiou um espinho para dentro, não vai acontecer nada. Vocês precisam de uma descontinuidade considerável ou múltiplas rupturas. A presença de grandes densidades amorfas, que são chamadas de osmiofílicas, né, pelo corante utilizado na microscopia eletrônica, nas mitocôndrias. Pequenas densidades não tem sentido nenhum, tem que ser essas grandes densidades amorfas. E na periferia, junto à membrana plasmática, a presença de figuras de mielina. As figuras de mielina são bastante características, elas lembram um doce francês chamado palmier, que é muito bonito o nome francês, aqui no Brasil é chamado de orelha de macaco, que é uma massa folhada com um açúcar em cima, bastante gostosinha de comer. Tem quase tudo que padaria um pouquinho melhor, né? Então, as células vivas com os núcleos normais, cariorex, fragmentação, picnose, condensação, cariólise, desaparecimento. E aqui as figuras de mielina com aquele aspecto concêntrico que lembra, né, o desenho convoluto do palmier, é bem característico. Aqui eu já mostrei o material exame citológico Papa Nicolau colo uterino, em que vocês têm um processo inflamatório denotado pela presença de células inflamatórias, neutrófilos no background, né, no fundo, em que vocês têm células com núcleos maiores vesiculosos, que são células mais imaturas, que são anormais, apesar de elas serem núcleos viáveis, células com núcleos picnóticos, o núcleo está condensado e intensamente basofílico, células sem núcleos por ação das endonucleases e que levam, então, à cariólise, e a fragmentação dos núcleos nessas duas células aqui embaixo. Essa está mais bonita, que é a cariorex. Tudo no mesmo plano, né? Uma do lado da outra, para mostrar que esses fenômenos eles podem coexistir sem problema nenhum em qualquer tipo de célula. Aqui, em geral, o neutrófilo, quase todos eles fazem a cariorex, né? Sabe-se lá Deus por que eles escolhem, tem uma opção. Há uns padrões morfológicos, que é o que a gente trabalha aqui no dia a dia. Hoje a gente vai ver diagnóstico, né? E são diagnósticos muito interessantes de fazer, porque eles são altamente reproduzíveis. Não é nota de rodapé, doença que a gente vê a toda hora. Há uns padrões morfológicos, o carão das necroses. A gente tem a classificação, que inclui a necrose de coagulação e liquefação, que são as duas formas polares daquele esquema de balança, desnaturação de proteínas, coagulação, a ação enzimática, liquefação. Necrose caseosa e esteatonecrose são situações especiais que misturam coagulação e liquefação, mais ou menos, né? E depois tem uma série de necroses menores, que eu botei até na letra pequena e sem chamar muita atenção, porque elas são muito nota de rodapé, de texto muito antigo que não foi renovado. Gangrena é bastante utilizado na clínica, principalmente na cirurgia vascular. Necrose fibrinoide é basicamente para doenças de vaso, seja glomérulo, seja vaso periférico, em pele, por exemplo. Necrose hemorrágica é uma denominação infeliz. A necrose não é hemorrágica, a necrose é de coagulação com hemorragia secundária, mais correto. E necrose gomatosa é coisa de dermato, porque ela está associada basicamente a duas doenças de pele, que é a sífilis terciária e a esporotricose, que é uma infecção fúngica relativamente comum no nosso meio. Então, a goma é um padrão de apresentação de uma lesão tuberosa, né? Ela forma como se fosse uma batatinha, um tubérculo na pele, que afunda e faz necrose central. E isso é chamado de goma, que é uma característica dessas doenças, sífilis e esporotricose. Então, só elas que recebem esse nome assim, especial, por uma deferência, sabe-se lá Deus por quê, né? Algumas doenças são privilegiadas.
As características da necrose de coagulação. Olha ali o ratinho com a pata aberta e com um nozinho na artéria. Vocês viram que esse aqui não pagou sindicato, né? Então, Mickey Mouse ficou bravo com ele e mandou castigar. Disparado, a necrose de coagulação é a forma mais comum de necrose, com uma alta preservação do contorno celular, com a arquitetura tecidual mantida, pelo menos por 72 horas. Depois tudo vai para a liquefação. Então, eu estou falando de um mundo ideal, de um momento ideal, que é o momento de Gisele Bündchen. Uma das figuras de livro são exatamente iguais ao que a gente está vendo. Vocês vão ver que a vida não é igual à figura de livro, nem modelo de passarela. Não adianta, né? E aqueles atores de Hollywood achar que aquilo é a população americana. Não tem nada a ver, não. Os atores de Hollywood pesam 180 quilos menos que a média da população americana. Elas têm relação direta com isquemia e hipóxia, né? Isso é extremamente importante, porque elas vão ser relacionadas intimamente com doenças vasculares obstrutivas, em especial doença aterosclerótica, que é a maior causa de mortalidade no nosso meio no Brasil, com predomínio de desnaturação proteica, ocorrendo em praticamente qualquer tecido, mas ele tem uma predileção ultra especial por órgãos sólidos, especialmente por órgãos que tenham circulação terminal, que incluem 3 órgãos em especiais: coração disparado, em primeiro lugar, rins e baço. Tá? Então, esses são extremamente importantes. E eles vão fazer o padrão clínico chamado de infarto. Então, infarto é a visão clínica da necrose de coagulação do músculo cardíaco. Existe uma honrosa exceção nos grupos de órgãos sólidos, que é o sistema nervoso central, que ele, por uma causa de constituição rica em lipídios, ele vai direto para a necrose de liquefação. Ele quase não faz necrose de coagulação. Ele rapidamente ele faz ação liquefativa enzimática e se desmancha. Até porque a consistência dele, vocês já viram um cérebro cru, né? Ele parece um flan, um pudim, né? Não é muito consistente. Não é que a gente tem medo de ficar sacudindo a cabeça depois de assistir necrópsia, de ver a cabeça sendo aberta aqui na necrópsia. Então, o infarto agudo do miocárdio, famoso IAM, ele vai levar de 6 a 12 horas para se estabelecer e, obviamente, que o diagnóstico dele é estabelecido por aspectos clínicos, como alterações no eletrocardiograma e elevação de uma série de enzimas que podem ser dosadas e seriadas, CPKMB, LDH, fosfatase alcalina. Mas é importante da gente saber, né, daquele diagnóstico de morte súbita, o infarto agudo do miocárdio é a maior causa, mas não é a única causa. Existem outras doenças que podem dar morte súbita, ruptura de aneurisma de aorta abdominal, ruptura de aneurisma cerebral, êmbolo em artéria pulmonar em ramo grande, tipo, em célula. Todas elas podem levar à morte súbita, com a mesma sensação também de dor intensa, aguda, e não dá tempo nem de dar um ai, né? Ou então o famoso foi dormir e acordou morto, né? Como é que acordou morto? Eu não sei. Mas é uma maneira legal de morrer, né? Se despedir no meio dos sonhos. Aí existe uma maneira mais interessante de morrer, que em francês é chamado la belle morte, que é morrer durante o sexo, né? No orgasmo existe uma grande liberação de adrenalina e quem já está com os vasinhos obstruídos pode infartar. Então, volta e meia, tem um velhinho que ainda por cima usou um vasodilatador, aqueles comprimidinho azul, o amarelo, o Viagra, o Cialis, e eles fazem um evento cardíaco final, né? Um evento final, para grande tristeza da companheira, do companheiro que está ali do lado, né? Porque se tu está embaixo, ainda por cima, ter que tirar o morto de cima não deve ser muito divertido. Cá entre nós, eu tive um tio que morreu, ele tinha 77, ele estava com uma guria de 18 anos de idade. Ele era um morto mais bonito, defunto mais bonito que eu já vi na minha vida, porque ele estava sorrindo, né? Sem brincadeira. Devia ter sido muito bom. É interessante porque a gente vai ver também a necrose de coagulação ocorrendo em tumores, agora sim, tumores do tipo câncer, neoplasias malignas agressivas. Por quê? Às vezes, elas crescem tão rapidamente que a parte neoplásica, o parênquima, não cria o sistema de sustentação. Por exemplo, não faz vaso em quantidade suficiente para ter aporte nutricional. E o que acontece? Elas vão sofrer isquemia e morrerem por necrose.
Então, essa isquemia causando necrose tumoral em câncer é diretamente relacionado à agressividade biológica. Por exemplo, né, eu trabalho com um câncer que frequentemente pode ser muito agressivo, que é o melanoma cutâneo, lesão pigmentada originada em melanócitos, e que um dos critérios de avaliação é a ulceração. Se a lesão ulcerada, o prognóstico sempre é pior do que uma lesão não ulcerada. Então, ela vale clínica e histologicamente. E é interessante, quando a gente olha a macroscopia de um tecido necrótico, ele parece com carne cozida, tanto macro quanto microscopicamente. Então, esse pernil aqui em cima, na verdade, é para mostrar que não tem diferença do ponto de vista microscópico. Se vocês estão vendo uma zona de necrose, se vocês botaram material em formaldeído, vai ter o mesmo fenômeno. Se botaram no micro-ondas ou cozinharam no forno, todos eles vão ter o mesmo aspecto histológico, né? Porque quando a gente era residente e tinha tempo sobrando, a gente sempre botava um pedaço de sanduíche em alguma cápsula para ver se alguém fazia diagnóstico de alguma coisa diferente, né? Então, vocês têm aqui uma zona de infarto num ventrículo, é a zona mais de baixo, onde o coração está afilado, em que ele tem zonas amareladas, amarronadas, uma zona mais tardia, né? Esse paciente aqui sobreviveu um bom tempo porque ele tem sinais de reparo, de cicatrização. Eu consigo até datar o tempo de infarto, né? Geralmente, os infartos, eles são mais comuns em ventrículo esquerdo, porque é a zona mais irrigada, onde tem a maior parte dos vasos, 2/3 do vaso vão ficar desse lado. Aqui vocês veem também já nacarado, já bem cicatricial. Essa está mais velha do que a outra, né? Então, o paciente suportou pelo menos um grande evento, porque é enorme essa cicatriz, e é interessante porque, às vezes, um segundo evento, ele pode até não fazer necrose, ele pode fazer só uma arritmia e morrer por um distúrbio elétrico do coração. Aí, às vezes, a necrose é mínima. Então, faz parte, às vezes, dentro da entidade chamada infarto, ter um mínimo de necrose de coagulação. Mas ele tem um sinal indireto, que é fibrose. Esse material nacarado, que indica que isso é tecido necrótico. Vocês sabem que tecido necrótico, necrose imunogênica, ela vai gerar resposta inflamatória para ser limpa, porque ela não é reconhecida como self, ela tem que ser varrida e jogada fora, e ser substituída. Como esse tecido não tem capacidade de regenerar, ele vai se reparar através de uma cicatriz fibrosa. Então, vocês têm os miocardiócitos com os núcleos centrais, com as fibras estriadas, e vocês veem que essas fibras aqui estão hiper bem preservadas, inclusive mantendo as estriações transversais, mas não tem núcleo, não tem absolutamente nenhum núcleo. Então, se não tem núcleo, é picnose. Se é picnose, é célula morta. Então, a zona de infarto. E vocês veem que entre as fibras, no interstício, já começam a aparecer células inflamatórias. Elas são muito precoces. Os neutrófilos, em 12 horas, estão aportando em zona de necrose. Em 72 horas, eles estão fazendo uma maior festa, não? Porque eles vão destruir esse tecido para fazer o início da regeneração, reparo, dependendo do tipo de tecido. Então, é importante, porque o neutrófilo vai dar um empurrãozinho para a etapa final. O processo inflamatório é fundamental para que haja cicatrização, seja de pele, seja de coração, seja de que órgão for. Aqui vocês têm um baço, em que vocês têm essa cunha isquêmica, né? Como o tecido desvitalizado não tem sangue, ele fica mais pálido, né? Ele fica com uma cor amarelada em comparação com o resto do parênquima normal, que é vinhoso. E ele sempre vai apontar a ponta, né, dessa cunha, se a gente pudesse imaginar uma pirâmide, essa ponta dessa pirâmide, ela aponta o ponto do vaso obstruído. Então, geralmente, ela aponta para o hilo, né? E ele se abre em direção à cortical, uma face mais externa. E a mesma coisa a gente vê, aqui no caso é uma adrenal, na verdade, a adrenal também é outro órgão sólido que faz necrose, vocês veem que ela forma esse aspecto piramidal, né, em que ele aponta, a ponta superior, né, na direção do hilo, e a parte externa mais larga aponta a superfície externa. Vocês veem que a característica do rim está mantida, né, dos dois lados, vocês têm a presença de glomérulos e túbulos renais, só que desse lado vocês têm estruturas basofílicas correspondendo aos núcleos dessas células, e do lado esquerdo vocês veem que está tudo lavado de cor de rosa. Por quê? Essas células estão desprovidas de núcleo. Se estão desprovidas de núcleo, são células mortas. Isso é só o fantasma. Então tem essa piadinha infame que a gente diz que na necrose de coagulação a célula morre,
mas deixa o fantasma para assustar o estudante que bota o olho lá para ver a lâmina na microscopia, né? Então, vocês veem, dá para enxergar glomero, dá para enxergar túbulo renal, dá para enxergar artérias, que é extremamente bem demarcado, pelo menos nos primeiros 3 dias. Depois, tudo segue a ordem de liquefação. O aporte de neutrófilo chega a tal ponto, começa a destruir o tecido a uma quantidade muito grande. Aqui é o fenômeno de Raynaud, você lembra aquela vasoconstrição em estímulo geralmente ao frio, em que o paciente pode sofrer uma isquemia tão acentuada que leva a necrose tecidual. Então, ele está fazendo uma necrose aqui da ponta do dedo. Normalmente, Raynaud não é tão acentuado assim, mas tem paciente que não sabe ler livro e é exagerado, né? Então faz uma coisa assim, meio fora do habitual, né? A gente chama de reação idiosincrática, uma reação personalizada daquele paciente. Esse caso aqui é um paciente masculino, até porque chama atenção, porque coagulopatias, deficiências de proteínas da coagulação são tipicamente femininas, né? São mais comuns na população feminina. Nesse caso, era um paciente, se eu não me engano, que tinha uma alteração na proteína S, e ele fez essas necroses isquêmicas, né? Essas necroses de coagulação por isquemia, secundárias de isquemia, que é o mais correto de dizer, com perda dos dígitos, né? Vocês veem que ele perdeu praticamente quase todo o indicador, né? Então, é bastante acentuado, uma coisa bem comum. Uma outra situação, agrotóxicos, né? Aqui no caso, agrotóxico, um organofosforato, fazendo necrose, que aparece em laranja no material macroscópico, e vocês veem que, comparado com o hepatócito normal, à direita com os hepatócitos necróticos, eles aparecem mais rosadinhos, com uma cor mais parelha. Então, aquilo que eu falei para vocês, às vezes, essa hiperosinofilia é bem evidente, às vezes ela é discreta, a lesão não sabe ler o livro de patologia, então a gente tem que ser um pouco tolerante e bastante diplomático para aceitar, e nem sempre as lesões vão ser igual à foto do livro, tá? Isso também vale para a clínica, não é só um aspecto histopatológico. Aqui é um caso de um retinoblastoma, é um tumor pediátrico que ocorre até os 5, 6 anos de idade. Aí, para o meu grupo, eu vou perguntar lá no 4º bloco da professora Jane por que ele não ocorre acima dos 6 anos de idade, então já podem anotar para investigar. O retinoblastoma é um tumor bastante agressivo, que, se não tratado, leva à perda do olho, tá? Total do olho, obviamente com cegueira, e pode levar a metástase, inclusive com disseminação cerebral e morte. É uma lesão que tem um prognóstico, uma qualidade de vida pelo menos ruim no melhor dos tratamentos, porque a maior parte dos tratamentos ainda é nucleação, a retirada do olho. É interessante que essas lesões, elas aparecem às vezes em crianças de colo, e muitas vezes a mãe está amamentando naquele ambiente mais escuro, aí pega um pouquinho de luz que bate no olho, e ao invés de ver o fundo de olho vermelho, né, rosadinho do sangue, enxerga uma mancha branca. Então, muitas vezes são mães que estão amamentando que alertam que tem alguma coisa estranha com um dos olhos do filho. Tá? Ou tirou uma fotografia e apareceu uma mancha branca. A gente tem que ser sensível a esse tipo de história, porque isso acontece. Então, vocês têm aqui no exame de fundo de olho uma massa branca no fundo de olho, o retinoblastoma. O exame de tomografia, ali na ponta da flecha, o tumor crescendo. Na enucleação, vocês estão vendo a córnea e o cristalino, então para cá a parte anterior, uma grande massa brancacenta ocupando 2/3 da cavidade, né, intraolho, intraocular. E vocês veem aqui que metade do tumor, aqui a córnea, o cristalino, metade do tumor mantém a basofilia, e um pouquinho até mais que a metade está totalmente cor-de-rosa por necrose de coagulação tumoral. Então, ocorreu uma isquemia acentuada por falta de aporte sanguíneo, porque o tumor não teve capacidade de produzir vasos, fazer uma angiogênese adequada às demandas nutricionais, e isso determinou infarto. E isso está diretamente relacionado com a agressividade biológica. Em alguns tumores, a gente vai fazer algum tipo de mensuração. Por outro lado, existe também uma coisa interessante, que principalmente osteosarcoma, as neoplasias malignas dos ossos, que dão muito em adolescente,
se faz previamente a cirurgia para diminuir o tamanho tumoral, se faz a quimioterapia. E essa lesão, ela é medida, a quantidade de necrose pós-quimioterapia, como a avaliação de resposta adequada ao tratamento. Então, quanto mais necrose faz, aqui induzida por quimioterapia, melhor é o prognóstico para o paciente. Então, a gente pode trabalhar com necrose falando se o tumor é muito malvado ou se ele responde mais adequadamente a um determinado tratamento. Isso aí que a gente pode usar para fazer avaliação para os dois lados, né? Para o lado do bem e para o lado do mal. Isso aqui é só uma brincadeira que eu faço de carne maturada. Eu não sei se vocês sabem que a carne verde, essa carne do abate, se vocês tiverem a experiência de comer carne recém-abatida, mais comum é galinha, eles são relativamente duros, tem que ser muito bem cozido e saber cozinhar eles para tirar um pouco da firmeza que eles têm, né? Tem que ter uma boa estrutura maxilar para conseguir mastigar carne verde. A carne que a gente está acostumada, ela geralmente passa por um processo de maturação, que é basicamente putrefação, né? A gente deixa ela ficar um pouquinho podre para ela ficar mais molezinha e gostosinha. Então, os mesmos fenômenos que a gente vê na necrose, a gente vê nessa carne que a gente compra no supermercado. Agora eu vou criar uma geração de vegetarianos aqui na nossa sala. Não muda, não. Necrose, de que falar, os patologistas gostam de esculhambar com o almoço dos estudantes também, porque gostam de comparar tudo com comida, né? Eu até não faço tanta comparação, mas de vez em quando realmente vale a pena fazer a comparação, porque vocês não esquecem jamais. A necrose de liquefação é aquela situação em que há um predomínio da ação enzimática, seja por autólise da própria célula, seja por heterólise, que é mais importante, porque é aquela causada pelos neutrófilos advindos do processo inflamatório. Tem o aspecto especial, o modelo especial da lesão hipoxêmica do sistema nervoso central, em que vocês têm o amolecimento do tecido, que é a encefalomalácia, que traduzido literal do latim é miolo mole, e a cistificação, tá? Que é a formação de uma cavidade. Não é uma cistificação verdadeira, porque cisto tem que ter revestimento e que não tem revestimento. É uma cavitação, que é o nome mais correto, tá? Mas os livros gostam de utilizar termos inadequados e eu não vou criticar o pessoal da neuro, eu deixo para criticar o pessoal da dermato, que é o meu bairro. Ele vai ocorrer em algumas situações bastante comuns, nos abscessos bacterianos e fúngicos, ou outro processo infeccioso, inclusive acne. A acne é um modelo em que vocês têm uma necrose de liquefação com formação de uma pústula dentro de um pequeno folículo piloso. E é interessante que vocês não têm representatividade morfológica distinta, suficientemente diagnóstica, bem diferente, né, em oposição àquele aspecto arquitetural ultra bem preservado, pelo menos nos primeiros 3 dias, da necrose de coagulação. Então, não adianta botar pus, o que tu vai ver? Neutrófilo, fibrina e restos celulares. Tá? Mas nada distinto, vocês não vão saber se aquilo é pulmão, cérebro, osso, pele, músculo, vai ficar tudo igual, né? Um nome mais bonito do que pus, para falar mais sofisticado, vai dizer exudação fibrino-neutrocitária. E é interessante que o pus é parecido com leite moça, né? Porque ele tem aquela tonalidade amarela um pouquinho puxando para o verde. Mas ele não é doce, ele é salgadinho, né? Vocês nunca tiveram uma espinha ali na ponta do lábio, apertaram e caiu para o lado de dentro? Quem não, né? Aqui vocês têm um caso de encefalomalácia, já levando à destruição tecidual e cavitação, uma necrose de liquefação causada por toxoplasmose em paciente com AIDS. Isso era muito comum no nosso meio, na história natural dos pacientes, antes do advento dos antirretrovirais. Eu peguei bem essa fase, né? Eu fiz necrópsia, uma infinidade de pacientes, antes de haver qualquer tratamento, na virada dos anos 80, 88, até sair do laboratório em 91 da residência, aqui no laboratório. Aqui é outro caso de toxoplasmose. Vocês veem que o material está todo ficando cheio de buraquinhos, até que começa a fazer grandes buracos, porque ele literalmente se desmancha, né? E é drenado pelas cavidades naturais. Então, de uma maneira geral, não existe um cisto verdadeiro, não existe cicatrização, fica só um buraco. Não vai ficar nada revestindo nada, ele vai coletar líquido, aí no máximo que vai acontecer é ficar retendo líquor dentro dessa cavidade.
Aqui é um pouquinho diferente, é um cerebelo em que vocês têm esse material, esse pus, né? Essa exudação fibrina neutrocitária com aquela tonalidade esverdeada característica. Nesse caso, é uma infecção por amebas, a um paciente também imunodeprimido e que fez disseminação sistêmica com acometimento do cerebelo, e obviamente que levou à morte do paciente. E é interessante porque a ameba, a necrose da ameba, ela tem um cheiro bastante característico, que é cheiro fecaloide. Então, quando corta o material, tu faz o diagnóstico de ameba na hora. É impressionante, é terrível. Aqui é material hepático, vocês estão vendo um exame de tomografia com contraste com a parede do abscesso reforçado, um abscesso aparece em negativo. Vocês veem que ao redor dá para reconhecer mais ou menos que são hepatócitos, ali vocês têm um espaço porta, mas na área do abscesso é uma piscina de neutrófilos, não tem mais nada, é uma piscina de pus, neutrófilo, exudato fibrinoso, restos celulares. Então reconhece que tecido é. Então se eu fizer um recorte central, tem um monte de formiguinha. Eu não sei se vocês já repararam que o neutrófilo parece uma formiga, porque eles são tem 3 segmentos, né? A maior parte das vezes ele é um polimorfo de 3, no máximo 4 segmentos. Então ele tem cabeça, abdômen, tórax e abdômen, né? E muitas vezes não é uma formiga reta, é uma formiga em sofrimento, porque ela está com cólica, está meio dobradinha. Não é fácil de comparar, porque muitas vezes a gente vai olhar o material e diz, é um neutrófilo. E aí vocês vão querer olhar grande aumento. E os patologistas geralmente não fazem grande aumento, a gente faz diagnóstico muitas vezes por contexto. É uma coisa que vocês têm que aprenderem, é já diagnosticarem em pequenos aumentos, que mais provável aqui no meio é um neutrófilo. Então comecem a procurar características que favoreçam, que é o padrão da formiguinha com cólica. Aqui no caso é uma infecção por um fungo chamado aspergillus. Aspergillus é um fungo bastante onipresente em tudo que é lugar, inclusive em ar-condicionado. Ele vem do aspersor de água benta, porque ele tem esse cone, né, com essas estruturas na extremidade, lembrando bem, é material usado na Igreja Católica, e ele comumente ocorre como um abscesso fúngico em pacientes neutropênicos severos, geralmente crianças com leucemia ou linfoma. Então, é bastante importante no hospital escola reconhecer, porque são situações bastante graves. Os aspergillus têm um padrão muito ruim, se a gente pudesse dar personalidade para as lesões, né? Mas ele é muito agressivo no sentido que ele gosta de colonizar vaso e fazer trombose de vaso. Aí, superajantado a uma liquefação, vocês fazem uma necrose de coagulação por isquemia por trombose de vaso. Então, é uma causa obstrutiva infecciosa de vaso. Outra coisa bem interessante são os venenos, e aí vale falar tanto das aranhas quanto das cobras. Vocês sabem que tanto aranha quanto cobra, elas não mastigam a alimentação, então uma das maneiras que a natureza fez a evolução é fazer uma pré-digestão fora do organismo. Elas injetam o veneno, jogam o veneno de alguma forma sobre a vítima para fazer a pré-digestão, até porque, a certo ponto, né, injetar e sair correndo, elas não vão serem agredidas, elas se protegem, então uma tática também para se preservar. E esse veneno ele vai atuar como se fosse uma protease, na verdade ele é uma protease. E é interessante que do ponto de vista de evolução, evolutivo, eles são derivados de glândulas salivares, então são salivas modificadas, elas vão ter amilases, vão ter várias outras proteínas encontradas na saliva. Aqui vocês têm o acidente por Loxosceles, que é essa aranha marrom, uma armadeira, que é uma aranha comum aqui no Rio Grande do Sul, é a aranha mais peçonhenta do Rio Grande do Sul, mas ela causa geralmente lesão um percentual pequeno de pacientes que eles têm uma sensibilidade maior, grande maioria faz lesões limitadas, então no momento de 5 dias de evolução, 10 dias de evolução, 20 dias de evolução, com exposição inclusive de tendões. Tá? Então, vocês estão vendo uma ação liquefativa bastante exagerada a um veneno de animal peçonhento, no caso aqui a Loxosceles. Existe também uma outra situação bastante badalada de causa bacteriana, que é a fascite, não faceite, que está errado, o nome correto em português é fascite necrosante, também não é necrotizante, não existe essa palavra necrotizante em português.
A fascite necrosante é causada pela dita bactéria comedora de carne, como a imprensa anuncia. Ela ocorre mais frequentemente, com maior risco, em pacientes imunocomprometidos, especialmente aqueles com câncer e com diabetes mellitus descontrolado. Muitos tipos de bactéria, na verdade, não é uma causa, são vários tipos, podem causar fascite necrosante, incluindo os streptococcus do grupo A, vibrio vulníficos. Vibrio vulníficos eu coloquei até em negrito, porque eu já peguei 2 casos. Ele é uma bactéria que contamina frutos do mar, em especial que tenham conchas. Então, o pessoal pega, acidenta na mão, ao pegar, fura a mão, inclui a bactéria e faz uma lesão necrótica de mão. Clostridium perfringens, bacteroides fragilis, aeromonas e também streptococcus do grupo A, né, os piógenes, que é a causa mais comum. É interessante que existe uma forma monomicrobiana tipo 2, que é mais agressiva, associado, né, justamente ao grupo resistente ao estafilococo áureo resistente à meticilina, que não tem quase nenhum antibiótico atualmente que funcione para essa linha de bactérias ultra-agressivas, e o paciente vai seguir a história natural como acontecia antes do advento dos antibióticos, como se fosse há 80, 90 anos atrás, que é algo pavoroso de se imaginar. Vocês estão vendo a lateral do paciente, aqui a parte da fossa pulpítea, joelho e coxa. Vocês veem uma enorme área de descolamento da pele, inclusive de necrose, chegando a partes mais profundas. E isso, logicamente, ela não é característica, porque o necrótico de liquefação não tem cara de nada. Então, na borda da lesão, eu posso ainda ter um pouquinho de tecido adiposo, um tecido conjuntivo infiltrado para neutrófilos, exudação de fibrina, tá? Mas não é nada característico. Perguntar se isso é uma fascite ou se é um abscesso, não tem como fazer diagnóstico diferencial, porque os dois se parecem muito. É a clínica. Então, a gente tem as 2 formas polares, coagulação e liquefação. Então, a gente tem uma forma mista, né? Que é a necrose caseosa. A necrose caseosa é uma forma especial e distinta de necrose que mistura coagulação e liquefação. E ela mistura tipo um shake, joga tudo no liquidificador e fica tudo bem batidinho. Então ela vai ficar homogênea. Guarda só essa imagem. Ela não preserva a arquitetura, diferente da coagulação clássica, mas vai apresentar um material à microscopia, diferente da liquefativa. Ele vai apresentar um material granular, eosinofílico e amorfo, sem um formato próprio. Essa necrose, ela seria, né, se fosse ocorrer naturalmente, seria uma necrose liquefativa que, por ação dos lipopolissacarídeos presentes na membrana da micobactéria, eles terminam bloqueando as proteinólises, né? Eles não fazem uma proteinólise completa. Então, ele para no meio do caminho e se mantém durante algum tempo. Na verdade, até bastante tempo, porque ele dura muito mais do que necrose de coagulação. E, tipicamente, é observado nas infecções por micobactérias, né? Obviamente especial, né, pela tuberculose, associadas então a processos inflamatórios especiais, que são os granulomas tuberculosos, caracterizados pela presença de gigantócitos, de Langhans, e que eles vão ser curados, né, pela coloração bacilo-álcool-ácido resistente, também dita coloração de Zil-Nelsen e não Nielsen, e que na verdade não foi descrita nem pelo Zil nem pelo Nelsen. Ela foi descrita, na verdade, pelo Paul Ehrlich. Tá? Na verdade, se a gente for falar, 21 pessoas mexeram na coloração, sendo que o Ehrlich foi um dos primeiros. Então, ninguém sabe direito quem é o pai que ficou como ZN, né? Mas nem o Zil nem o Nelson foram os originais. E por que o queijo aqui em cima, né? Agora eu vou estragar o queijo. Porque casium, da onde vem a palavra caseosa, significa a massa de preparo do queijo. Porque a necrose caseosa, ela parece, se vocês já comeram, parece pichimiro, né? Parece ricota. Não, tem aquele aspecto granulado, brancacento e meio pastoso, né? Se desmancha quando a gente bota a mão em cima. Então, ela é típica das situações de tuberculose, que é uma situação OSE, é situação relacionada a tubérculos, né? Aparecem umas batatinhas dentro do pulmão, essa zona amarelada é a zona de necrose caseosa. Opa. Em que vocês têm as grandes áreas de destruição. Vocês veem que ela está circundada por um material basofílico, que é um infiltrado inflamatório. A zona de necrose destrói todo o arcabouço pulmonar.
mas mantém uma certa representatividade morfológica, no sentido que eu estou vendo uma área eosinofílica, granular, homogênea e amorfa. Tá? E que eu tenho como pista de background a presença de um granuloma do tipo tuberculose. A gente vai aprender melhor, com mais calma, nas aulas do professor, lá nas últimas aulas do professor Tadeu, no bloco 2. Aqui vocês têm linfonodos, essas zonas amarelas mais claras, as cinzas é o linfonodo, as zonas amarelas mais claras correspondem às zonas de necrose caseosa. E tipicamente, na necrose caseosa, tuberculosa, ela é com um padrão, ela vai se apresentar com um padrão geográfico. Ela vai se conectando, essas necroses vão formando um aspecto de confluência e dando um aspecto que parece um formato de uma ilha, assim que eu chamo de mapa da Inglaterra. Aqui vocês veem que as zonas basofílicas são áreas intactas, onde preservam os linfócitos próprios do linfonodo, e as zonas cor-de-rosa são essas zonas geográficas confluentes da necrose caseosa de um granuloma tuberculoide. Então, uma tuberculose num linfonodo. E, obviamente, eu fizer a coloração de Ziehl-Neelsen, entendendo criticamente que não é só deles, né? Tem muita gente nessa coloração. Na coloração, eu vou encontrar os bacilos álcool ácido resistentes. Se eu encontrar mais de 2 no mesmo campo, eu sei que esse paciente está com a imunidade baixa, né? Então, vocês veem que você está encontrando com facilidade é um paciente imunossuprimido, aqui o caso de paciente com AIDS. A gente tem muita coisa, muito material de pacientes com AIDS. Ainda da época que a gente via infecto contagiosa todos os dias, várias vezes no mesmo dia. Bom, a gente tem, então, a quarta necrose das duas especiais, a esteatonecrose. Ela também é uma condição relacionada a uma situação clínica específica, a uma forma especial de necrose que mistura coagulação e liquefação envolvendo o tecido adiposo, esteatos, né? Então, é interessante porque o que acontece é uma situação em que há de fundo uma pancreatite aguda necrohemorrágica com um aumento gigantesco e liberação para a circulação de lipases pancreáticas. Essa destruição dos adipócitos vão ser gerados através das lipases pancreáticas que liberam os triglicerídeos, vão produzir ácidos graxos livres, frequentemente vão sofrer saponificação com deposição secundária de cálcio, que são chamados sabões de cálcio. Então é interessante porque ela tem um padrão bastante característico. Por quê? Existem outras formas de necrose adiposa que não têm relação nenhuma com doença pancreática e aumento de lipases. Aí vocês só chamam de necrose adiposa, não é chamado de esteatonecrose. Então, o mais correto é chamar de esteatonecrose enzimática, ou esteatonecrose secundária à doença pancreática. Seria um pouquinho mais correto. E esses sabões de cálcio, eles aparecem macroscopicamente como se fosse a cera pingada de uma vela. Então, é chamado de pingo de vela, assim, nomes bonitinhos. Dessa vez não é comida, né? Mas eu estraguei o bacon para vocês agora. Então, a gente tem um pâncreas, e na periferia, onde tem o tecido adiposo, sobras de tecido adiposo, vocês têm a presença desses pingos amarelados, que é a necrose enzimática do tecido adiposo. A necrose não é no pâncreas, a necrose é do tecido adiposo peripancreático. E qualquer tecido adiposo, até da panturrilha, pode sofrer esteatonecrose. Muitas vezes o paciente, fazendo investigação de pancreatite, tem um nódulo na panturrilha, resolve fazer uma biópsia e aparece para mim uma esteatonecrose enzimática. Eu dou o diagnóstico antes da lipase chegar, às vezes, do laboratório. Opa! Aqui é um caso que eu lembro muito bem dos pacientes, porque existe um paciente típico da pancreatite necrohemorrágica. São geralmente indivíduos muito obesos, assim, 200 quilos para mais, indivíduos que estão no fim de semana, geralmente no domingão, comendo churrasco desde as 10 da manhã, mais um monte de bebida alcoólica, mais um monte de doce, e aí no final da tarde começam com dor lombar em faixa e tipicamente estão desenvolvendo uma pancreatite necrohemorrágica. Geralmente é sempre associada a uma grande ingesta de alimentos e álcool. Então, esse caso, fui eu que fiz a necrópsia, eu lembro muito bem do paciente, era engenheiro de profissão, lembro até a profissão dele, tinha 32 anos e pesava 250 quilos, né? E a gente não tem auxiliar para botar paciente na mesa, né? Muitas vezes é o residente,
esse aqui vos fala que botavam os pacientes em cima da mesa, não é? Aqueles aparelhinhos que tem de guindaste nos Estados Unidos, isso não existe no nosso meio até hoje. Histologicamente, vocês vão ver uma destruição tecidual, onde tem ausência, um material rosado, que é a necrose de liquefação, material que fica com o formato do tecido adiposo do lóbulo, com um padrão mais observável, com uma tonalidade rosa claro, é a necrose de coagulação, e esses debruns, né, essa bainha arroxeada granular, mal desenhada, assim, borrada, que é o sabão de cálcio. Se tiver necrose adiposa com material roxo, até prova o contrário, vocês estão vendo uma esteatonecrose enzimática. Isso é fundamental, que muitas vezes os pacientes fazem diagnóstico de doença pancreática a partir de uma biópsia de pele, a partir de um nódulo hipodérmico, um nódulo lá no subcutâneo. Depois vem aquelas formas menores, não tão interessantes, né? Então, a necrose gangrenosa é um tipo especial de necrose de coagulação. Evitem necrose isquêmica. A necrose é por isquemia. O nome correto é necrose de coagulação. Ela é associada à isquemia nos membros inferiores e vai se apresentar clinicamente em dois grandes padrões: a gangrena seca e a gangrena úmida. A gangrena seca é aquela que ocorreu num ambiente somente de isquemia, sem nenhum comemorativo secundário. Já a gangrena úmida acontece num paciente com diabetes mellito, em que suprajuntado aquela necrose e ulceração, vai ulcerar a pele, exposição de partes moles, ele vai sofrer uma infecção bacteriana. Isso vai determinar uma necrose mista de coagulação mais liquefação pela ação bacteriana secundária. Então, ela é mista, secundariamente liquefativa, né? É uma denominação antiquada, mas eventualmente também é utilizada para processos envolvendo o trato gastrointestinal, em que ocorre uma necrose muito acentuada ou com ação bacteriana, tipo apendicite aguda gangrenosa. E existe também situações isquêmicas trágicas que acontecem em especial no períneo masculino, pode estar associado ao câncer de bexiga, que é chamado gangrena de Fournier, né, que faz uma necrose pavorosa do períneo, uma exposição de testículo, alguma coisa assim dantesca. Então, vocês têm a necrose seca, né, aquela necrose que dá o aspecto mumificado, normalmente não tem cheiro, e as necroses úmidas, em que geralmente elas são brilhantes pela umidade, exudativas, esverdeadas e extremamente fétidas, né? O paciente a um quarteirão de distância já se faz anunciar. Mas lembrar que isso é sofrimento. A gente não vai ficar torcendo o nariz na frente do paciente, a gente vai fazer isso em casa, bem longe dele. Tá? Então, a gente tem que ter respeito àquela condição, porque imagina ele que convive com aquilo. Curiosamente, esses pacientes não sentem muita dor porque eles têm neuropatia periférica, né? Então, por mais horroroso que pareça o quadro, eles toleram muito bem debridamento e manipulação cirúrgica. Infelizmente, vai a amputação por partes, né? O paciente diabético morre em prestações, em pequenas prestações. E uma gangrena de Fournier, eu falei para vocês, inclusive com exposição de testículo e aqui da borda anal. É uma coisa medonha mesmo, eu já tive alguns casos e é horrível. Existem ainda a necrose fibrinoide, que ela está associada às vasculites e hipertensão maligna. Na verdade, ela não é uma necrose na realidade, na maior parte das vezes, e o fibrinoide também não é, porque é fibrina de verdade, então tem fibrina, não é oide. Aqui vocês têm um púrpura pegando dedos, tá? Esses pontinhos avermelhados, o extravasamento de sangue a partir de vasos superficiais, e a necrose hemorrágica, é correto chamar de infarto hemorrágico, ou necrose de coagulação com hemorragia secundária. Além disso, eu falei para vocês da goma, que ocorre associado a essas duas situações especiais cutâneas, sífilis na fase terciária e a esporotricose. Então, é interessante para quem vai trabalhar com pele para ouvir falar, que é um termo muito antigo, né? Hoje a gente chama só de necrose, nem chama de subtipo nem nada. Por fim, eu queria aproveitar uns 5 minutinhos para falar de calcificação patológica, não deixar ela na aula de pigmentação, que é uma aula um pouco mais longa, que seria a última aula. Calcificação patológica é a deposição anormal de sais de cálcio, com uma fisiopatogenia absolutamente igual à formação do osso, formação de cristal de hidroxiapatita, toda aquela história.
ocorrendo em diversas situações anormais, dividida em 2 grandes padrões. Calcificação distrófica, que é absolutamente a mais comum disparada, em que ocorre numa base de normocalcemia, mas com dano ou morte tecidual, por isso que eu botei na necrose, porque é muito comum estar relacionada à necrose. E a calcificação metastática, em que ela ocorre com hipercalcemia, mas num tecido normal, sem dano e sem morte celular. Então, as duas diferem pelos níveis séricos de cálcio e pelo background. Se tem morte, tem dano distrófica. Se é normal, mas com hipercalcemia, metastática. Então, a calcificação distrófica é associada ao dano celular, especialmente em situações que envolvam necrose, inflamação de qualquer tipo, mas inflamação granulomatosa em especial, válvulas cardíacas no envelhecimento e, obviamente, na placa da doença aterosclerótica. Ocorre num ambiente de normocalcemia e é caracterizado morfologicamente por um material intensamente basofílico, grumoso, amorfo, sem formato próprio, sempre num contexto, num background de dano celular. Vai ter alguma coisa indicando que aquele tecido está lesionado, não está no normal. Então, aqui no caso, vocês conseguem falar que órgão é esse? Tem ideia? Isso é uma vesícula biliar. É chamado de vesícula em porcelana. Ela está tão dura que ela mantém o formato, ela não fica com aquele padrão de saco desabando. Isso não é só pela calcificação, mas é pela fibrose. É uma condição inflamatória extrema da vesícula biliar e que é interessante de avaliar, porque ela tem risco aumentado de evolução, progressão para um câncer de vesícula biliar, mais do que outras inflamações da vesícula biliar. Então, uma situação de calcificação em que eu tenho uma colicite crônica de fundo de contexto, ditando dano celular. Aqui, válvulas cardíacas com placas amareladas no envelhecimento sempre vão ter agitação, turbulência e vai determinar dano à parede cardíaca, inclusive das válvulas. Placa de aterosclerose com material roxo, e a gente vai ver esse material no bloco 3 com a professora Raquel. Nossas aulas todas são interligadas, vocês vão ver o tempo todo a gente ficar falando um no outro, alto e ibope, falando dos colegas, falando bem dos colegas. E é interessante que existe uma curiosidade, e é uma curiosidade legal de conhecer, chamados corpos samomatosos, psa mesmo, fala esse P. Samoma, em grego, quer dizer grão de areia. É um tipo especial de calcificação distrófica que tem um padrão esférico concêntrico, geralmente do tamanho de uma célula, hiper pequenininha, e que ela é encontrada especialmente associada a algumas neoplasias. E pode parecer difícil agora para vocês, mas elas são hiper importantes para os patologistas. Ela ocorre em 2 tipos de tumores epiteliais, o cistoadenocarcinoma papilífero de ovário e o carcinoma papilífero de tireoide, e 2 tumores mesenquimais, células fusiformes, o mesotelioma e o meningioma. Por que ele é importante? Porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma avaliação transoperatória, eu tenho que dar o diagnóstico rápido de um tumor de tireoide e encontrar um corpo samomatoso, ele é uma pista diagnóstica para um carcinoma papilífero de tireoide, mesmo antes de eu ver o carcinoma. Eles existem tão próximos um do outro que eles ajudam infinitamente a fazer esse diagnóstico. Então, a gente usa como pista diagnóstica. Falei para vocês, eu não gosto de dica, eu gosto de pista. Aqui no caso, vocês têm um meningioma fazendo pressão para dentro da cavidade cerebral. Aqui vocês têm a presença do meningioma com a impressão, ele está dando um burral de uma dor de cabeça. Aqui um pedaço da lesão, da neoplasia, ali com o corpo esférico concêntrico, que é o corpo samomatoso, caracterizando então, esse padrão associado típico do psamoma, no caso dos meningiomas. Já a calcificação metastática ocorre em tecidos normais em situações de hipercalcemia, sem nenhuma associação com dano celular e muito menos com morte celular, mas com predileção por locais que vão apresentar um pH mais ácido. E isso ocorre especialmente em pulmão, artérias, rins e, obviamente, estômago. Então, esses lugares, por excelência, vai apresentar. E é interessante que elas são praticamente assintomáticas. Ou a doença base vai ter alguma manifestação, ou por algum tipo de exame, eventualmente, vocês terminam observando calcificação, tipo uma biópsia de estômago.
As causas envolvem hiperparatiroidismo, em especial hiperparatiroidismo secundário por insuficiência renal, que é mais comum no nosso meio, intoxicação por vitamina D, sarcoidose, doença de Addison, situações em que há um aumento do metabolismo, principalmente do catabolismo ósseo, como imobilização prolongada, neoplasias que destroem osso, como mieloma e metástases, e situações menos comuns, leite alcalino e hipertiroidismo. Mas disparado, o hiperparatiroidismo secundário é o mais comum de todos. Ele pode aparecer na pele como essas lesões nodulares, né, múltiplas, com um padrão brancacento. Cálcio, macroscopicamente, ele tem uma cor brancacenta e extremamente dura, e ele pode ser eliminado da pele como corpo estranho, faz extrusão, literalmente ele salta da pele, é expulso. E no caso do pulmão, ele vai aparecer como essas traves basofílicas, lembrando que um patologista descreveu como um palito de fósforo molhado. É forçação de barra, é forçação de barra, mas a gente vai ver isso com mais calma nas aulas práticas que virão. Certo, pessoal? Então, bem prático a aula de hoje, eu acho que é uma aula bastante calma. Próxima aula já é uma aula teoricamente um pouco mais difícil, então é interessante dar uma lida no Robbins em apoptose, darem uma folhada que seja para acompanhar a aula. Na segunda-feira, então, a gente continua. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário? Bom, segunda aula, processos adaptativos. A gente vai observar a degeneração hidrópica no fígado, a esteatose também no fígado, o queloide na pele e a degeneração hidrópica no rim. Vocês podem perguntar assim, mas por que não tem uma degeneração glicídica, uma glicogenose? Já que a gente falou tanto sobre o modelo e a importância. Porque um dos princípios que rege a patologia geral da URGS é que a gente não usa nas aulas colorações especiais. Porque você já tem uma dificuldade de trabalhar com HE, é mais difícil da gente trabalhar com um modelo pedagógico adequado, pelo menos, e funcione melhor para vocês. Também não querendo dizer que vocês não vão entender, mas não querer trabalhar com múltiplas colorações, até porque isso também aumenta custo, tem um outro lado da coisa. Então, normalmente a gente trabalha só com HI, por isso também não tem amiloidose. Tá? Além de tudo, precisaria de lente polarizada. Então, começando com aquele esqueminha que o Tadeu gosta de repetir também, da célula normal, adaptada, degenerada, em que os processos degenerativos acumulam água, glicídios, lipídios e protídeos, em que a característica principal é a perda da homeostasia. Aqui só para mostrar o esquema do rim, que o Tadeu é hepatopatologista, então ele vai modelar bastante, com o modelo da unidade hepatocitária, em que vocês têm modelo tridimensional e a drenagem, as alterações em microscopia eletrônica, que também não acho que seja relevante. O que chama a atenção de vocês nesse aumento, que nitidamente nesse rim, que deveria ter uma coloração homogênea e parelha, zonas circulares, né, arredondadas, nitidamente mais claras. E a grande maioria delas tem um buraco no meio. Tá? Então, como é que a gente pode identificar? Não tem tecido conjuntivo ao redor, não é espaço porta, é veio centrolobular. Então, essa zona de edema, lembrar, por que eu sei que é água? Porque a água é solvente universal. Todo edema tem uma cor mais lavada. Ele dista da zona onde tem tecido conjuntivo e ductos biliares, que é a zona do espaço porta. Tá? Então, a porta é o lugar por onde a gente entra. Então, é a zona 1. A veia centrolobular é a zona mais distante, então é a zona 3. E entre elas eu tenho a zona 2. Um pessoal de hepatopatologia, caso o professor Tadeu, ele vai dizer que vocês têm uma degeneração hidrópica da zona 3. Tá? Isso tem importância quando vai se estudar diagnóstico diferencial nessas lesões. Qual é a causa? Né? Então, uma das causas que pode acometer isso são as doenças cardíacas levando à insuficiência cardíaca esquerda. Vocês veem que nitidamente ela está centrada na veia centrolobular, o espaço porta está com a coloração preservada,
Vocês veem espaço porta com os ductos biliares, veias, estão normais. A zona mais clara, correspondendo a edema intracelular, é a zona 3 da veia centrolobular. E vocês vão vendo que à medida que vai aumentando, a gente perde o aspecto trabecular habitual, aquelas raias de bicicleta saindo do centro, né, da veia centrolobular, perde o aspecto trabeculado, porque se perde aquela divisão entre veia e sinusoide. O sinusoide fica obliterado, porque essas células estão aumentadas de volume. Então, existe um aumento, né, do tamanho da trave, às custas do aumento do volume da célula, porque está retendo água, desaparecimento, né, colabamento do sinusoide. E uma coisa que é importante também caracterizar, especialmente maior aumento, é que independente da quantidade de água, o núcleo vai continuar centralmente localizado. E isso é importante para diagnóstico diferencial com esteatose. Aqui vocês estão vendo a periferia da zona 3 e na área central está invertida, né? A zona 1, em que vocês têm o espaço porta. Vocês veem que ao redor do espaço porta, as células estão melhores coradas, estão melhores preservadas. Espaço porta, um pouquinho de geração hidrópica, dá para ver que as células estão mais claras. Aqui vocês têm a veia centrolobular, que ficou invertido, né? Agora as zonas claras centrando a zona 3. De novo, veia centrolobular, um padrão das traves hepáticas gordinhas, perdendo o aspecto trabecular usual. Um citoplasma claro, lavado, granular, que pode ser mais ou menos grosseiro, e núcleos centralmente localizados, é uma característica fundamental para diagnóstico diferencial com esteatose. Vocês veem que há uns gruminhos de citoplasma arranjados mais densamente ao redor do núcleo, perifericamente é um pouco mais claro. E a borda citoplasmática é bem visível, né? Vocês veem que as traves elas ficam um pouco mais alargadas, porque a gente perde a definição onde acaba uma e começa a outra, porque o sinusoide que separa habitualmente elas está colabado. E, de novo, vocês têm uma situação similar, em que vocês têm zonas claras e zonas escuras. Mais escuras, na verdade, corresponde à coloração habitual. Então, parece a mesma coisa. De novo, um fígado em que vocês têm espaço porta, veia centrolobular. Espaço porta, veia centrolobular. E, de novo, é zona 3. Vocês têm zonas mais centrais em que existe, né, essa coloração, ou a falta de coloração mais acentuada. Quando a gente começa a chegar mais perto, não é um aspecto finamente granular, difuso e mal delimitado do ponto de vista intracitoplasmático. São vacúolos extremamente bem definidos, a ponto da gente quase dizer borda dura, né? Isso é fundamental, porque já difere completamente da lesão anterior. Parecem a mesma coisa, só em pequeno aumento. De novo, na área da veia centrolobular está clara, centrolobular clara, direção espaço porta, está mantida a coloração. E em maior aumento, dá para ver que o núcleo está rechaçado para a periferia. Vacúolo único, é uma esteatose macrovascular, com o núcleo empurrado para a periferia. Do ponto de vista de prova prática, se é uma esteatose macro ou microvascular, a gente não pede para vocês fazerem distinção, tá? Até porque microvascular é extremamente rara comparada à quantidade, e todo mundo que tomar uma latinha de cerveja, passar perto de uma churrascaria ou estiverem fritando bacon, vocês já vão ficar com esteatose. A esteatose é uma praga universal, né? Desde que a gente virou gente, o fígado gosta de acumular gordura. Vocês veem que tem pequenos vacúolos, mas isso não é uma microvascular, é uma macrovascular, só que está fazendo a coalescência, né, dos vacúolos das micelas de gordura. De novo, vocês veem que é bem duro, né, bem definido, e que vocês têm os núcleos, às vezes, muito difíceis de enxergar, de tão empurrados para a periferia que eles ficam. O núcleo deslocado para a periferia, insisto, é um padrão ouro para fazer o diagnóstico diferencial com degeneração hidrópica, além de ter aumento do volume, perda do aspecto trabecular, sinusóide de padrão colabado. Aqui vocês têm queloides, cicatriz cirúrgica, provavelmente numa queimadura, colocação de brincos, e o que o Tadeu vai falar nas aulas de cicatrização para vocês
é que existem tribos na África que gostam de fazer queloide ornamental. Eu não vou tirar a historinha dele e deixar ele contar para vocês, que ele tem umas fotos bem interessantes. E eu falei para vocês, os americanos induziam a queloide através de queimadura com ferro em brasa. Estou falando sério porque eu vi isso, né? Não é uma coisa assim que simplesmente me contaram. Eu vi cenas, né? Lembrar que a pele, ela tem um constituinte epitelial escamoso, estratificado, queratinizado, com uma camada córnea frouxa, com as 4 camadas, córnea granular, malpighiana, espinhosa e basal, um tecido conjuntivo mais ou menos denso, que é o derma papilar até o plexo vascular superficial e reticular, daí para baixo, até a interface com o hipoderma, e que esse derma não é desabitado, ele vai estar habitado pelos anexos cutâneos, que inclui a unidade folículo sebácea, e eventualmente, em alguns lugares estratégicos, vão ter as glândulas apócrinas. Geralmente são lugares que eu chamo de tropicais, porque são úmidos, quentes e fedorentos, né? Além de escuros, axilas e região anogenital. E vocês vão ter as glândulas sudoríparas, né? Que a gente chama de glândula écrina na linguagem da patologia, além de ter o tecido adiposo subcutâneo ou hipoderma. Então, aqui em maior aumento, a gente vai estudar isso mais adiante no 6º semestre. Vocês têm a camada córnea com aspecto em rede de basquete, a camada granular, a camada malpighiana, a camada basal, os melanócitos, que são as células em bolinha que têm um halo claro ao redor, elas não têm cor, quem tem cor é o queratinócito, a gente vai estudar isso na aula de pigmento. Um queloide sobre o ombro, que é uma zona de tração, e ele vai ser caracterizado, então, por uma zona com ausência de anexos cutâneos. Os anexos cutâneos aqui estão na periferia, são folículos pilosos extremamente dilatados, uma pobreza, escassez total de anexo cutâneo, substituído por fibras de colágeno irregulares, hipereosinofílica, grosseiras e frequentemente ramificadas. Então, essa periferia cinza azulada é fibrose. Esse material eosinofílico mais central é o tal do queloide. É fundamental fazer essa distinção, porque todo queloide é sentado num terreno de fibrose cicatricial, seja cicatriz primeira, segunda intenção, mesmo uma cicatriz subclínica, né? O paciente faz uma lesão mínima, tipo uma acne, e desenvolve uma acne queloidal. Aqui as fibras de colágeno grosseiras e ramificadas, com os fibroblastos, as células jovens produtoras dessas fibras, e frequentemente com aspecto ramificado, que até lembra um cactus, né? com as células fibroblásticas de permeio. Mesma coisa, pereosinofílica, irregulares, grosseiras, pereosinofílicas, ramificadas, grosseiras, com fibroblastos entre elas. Às vezes com formatos quase quadradados, né? Coisa bem chamativa, bem diferente do colágeno habitual que a gente está acostumado a ver na pele. Aqui, para mostrar o comparativo, dá para ver uma glândula sebácea, ausência de anexo cutâneo, fibras finas, regulares, homogêneas de comprimento mais ou menos pré-estabelecido, fibras grandes, regulares, simétricas, ramificadas, grosseiras, diferentes das fibras do outro lado. Sempre bom comparar essas duas imagens, porque ela dá o background, né, a visão de fundo de como o derma normal se comporta. E por último, a lesão de degeneração hidrópica no rim, para mostrar um órgão diferente, onde vocês têm um glomérulo e os túbulos renais. A princípio, de longe, o tecido renal está muito claro, de novo, solvente universal. E de longe vocês começam a encontrar umas coisas estranhas, porque parece que está todo habitado por uma série de ovelhas, né? Um monte de ovelhinha empurrando uma em cima da outra. Os glomérulos renais estão com espaço de Bowman um pouquinho dilatado, e essas estruturas caniculares, que até parecem vasos mais eosinofílicas, são os túbulos preservados. Então é interessante que vocês vão comparar o túbulo normal com o túbulo com degeneração hidrópica. São completamente diferentes, a ponto de parecerem estruturas distintas. Então vocês têm ali de novo os glomérulos, as glândulas com degeneração hidrópica, edema intracelular, e aqui vocês têm a glândula normal e a glândula retendo água, né?
E lembrar que é uma doença por déficit de energia secundária, produção de ATP, com a diminuição da bomba de sódio e potássio, redução de sódio, ganho osmótica secundária de água. Tá? Lembrar de tudo isso para falar, para dar um nome, né? E aí ficou degeneração hidrópica, historicamente ficou. Ó, vocês têm aqui as glândulas bem preservadas, as glândulas começando a ficar gordinhas, mais gordinhas e bem gordinhas a ponto de desaparecer o lúmen. Então, vocês têm todos os tipos de glândulas. E, eventualmente, para mostrar para vocês que nem tudo, nem nada, 800, nessa glândula aqui de cima, vocês têm 2 núcleos entrando em cariólise, ou seja, o dano celular foi tão intenso, a causa, que pode ser drogas, uma necrose tubular aguda, num paciente usando, por exemplo, anti-inflamatório não esteroide, usou ibuprofeno em grande quantidade, ele pode levar a lesão irreversível e determinar a morte celular. Então, o mesmo fenômeno que causa edema reversível pode causar morte celular, sem problema nenhum. As células não têm preconceito, elas podem coabitar morte e vida tudo ao mesmo tempo. Meio esculhambadinho se a gente for pensar. Para vocês verem, a glândula quase normal, com umas células edemaciadas, levemente edemaciada e bem edemaciada. Para ver a diferença, fica bem nítido agora, né? Bem interessante esse material. Certo, pessoal? Bem simples a aula, né? Então, o que a gente vai fazer? Segunda-feira a gente tem estudo dirigido, não tem, né? A gente vai fazer, então, pode. O que vocês querem? Aula prática na segunda e revisão na sexta? Ou vocês preferem fazer revisão na segunda e aula prática na sexta? Acho que aula prática na sexta. Aula prática na sexta e revisão na segunda. Como vocês quiserem. Eu ia sugerir o contrário. Vocês querem pensar até segunda e segunda a gente decide? Porque para mim, tanto faz as duas coisas. Pode ser. Só porque segunda a gente tem mais aulas. Daí acho que seria melhor fazer uma coisa mais light, mas a gente avisa daí segunda, pode ser? Pode, não tem